Uma nova criança vem ao mundo. E como todas as outras, ela carrega a expectativa de uma vida longa e saudável. Mas, atualmente, essa expectativa é maior do que nunca. Porque essa criança entrou em um mundo novo. Onde o nosso maior sonho de vencer as doenças e prolongar a vida pode finalmente se tornar realidade. Através do poder da ciência genética e do DNA. Neste início do século XXI, estamos no meio de uma revolução genética. Conduzindo a uma descoberta incrível. A de que em todos nós existe um único código de vida, chamado DNA. Sabemos que o DNA guia nossa existência desde o nascimento até a nossa morte. Que o nosso destino está escrito em uma simples molécula e em todas as suas milhares de combinações, que são os nossos genes. Depois que esse código foi decifrado, veio a promessa de que viveríamos uma vida mais longa e sem doenças. Desvendado pela primeira vez em 1953 por Watson e Crick na Universidade de Cambridge. Nós acompanhamos duas revoluções tecnológicas nos últimos 40 anos. Computadores e genes. Nos últimos anos, essas duas tecnologias determinantes do século XXI começaram a se fundir para criar um momento histórico de um novo paradigma socioeconômico de uma nova era. Os genes são a matéria-prima do século XXI. A questão é saber se estamos prestes a vencer a maior parte dos nossos problemas médicos, das nossas doenças mais graves. E a resposta é sim. Estamos investindo pesado no nosso futuro genético. Estima-se que há mais de 1.500 laboratórios trabalhando com medicina genética só nos Estados Unidos. A nossa tecnologia terá uma influência enorme sobre quem seremos no futuro. Veja, fundamentalmente, nós aceleramos o ritmo da evolução. Mas enquanto alguns gostam de sonhar com um futuro desconhecido, outros acham que se acredita demais em tecnologia pouco conhecida. Eu acho que acreditar que a comunidade científica tem a sabedoria, o conhecimento e a visão de futuro para criar um segundo Gênesis, que pode aperfeiçoar o primeiro Gênesis com milhões de anos de evolução, é um pensamento absolutamente patológico. Mas o que as pessoas comuns pensam? Para descobrir, Discovery conduziu uma pesquisa de opinião abrangente sobre a ciência genética em 8 países do mundo todo. Em primeiro lugar, perguntamos se a ciência genética poderia beneficiar a humanidade. 2/3 dos ingleses acreditam que será benéfica. Já os norte-americanos que aceitam são 82%. Eu acho que abre uma gama imensa de possibilidades que podem, de fato, ser positivas. Estou otimista com o futuro, com o DNA, porque vai ajudar a acabar com as doenças. Acho que é muito estimulante. Acho que a ciência começou a avançar. Mas muitas pessoas acham que a pesquisa genética está interferindo na natureza e que é potencialmente perigosa. Os mais preocupados são os ingleses e os poloneses. Os menos assustados estão na Dinamarca. Acho que não vai ajudar ninguém. Eu digo isso porque... o que estão fazendo com isso? No geral, me assusta muito porque são homens brincando de Deus e criando novas formas de vida. E, na minha opinião, não é o que devemos fazer com a natureza. Não é natural e eu não acho que seja a vontade de Deus. Em geral, quando perguntamos se os benefícios do desenvolvimento genético irão superar os riscos, apenas um pouco mais da metade concordou, embora os ingleses fossem os menos convencidos. Mas qualquer que seja o futuro em que as pessoas acreditam, o fato é que a simples molécula do DNA está afetando as pessoas agora. A ciência genética já está transformando vidas. Prevenir as doenças é um sonho antigo da medicina. E a ciência genética pode fazer esse sonho se tornar realidade. Para cada criança nascida no início deste século, a esperança é que, conforme ela cresça, tenhamos condições de conhecer cada parte da sua genética e determinar os riscos das principais doenças.
E prevenir é melhor do que remediar. Porque agora se sabe que as maiores causas de morte no Ocidente, como as doenças cardíacas, diabetes e câncer, têm bases genéticas. Juntas, elas são responsáveis pela metade das mortes de adultos na Inglaterra. O câncer de mama é uma das maiores causas de morte entre as mulheres. Todos os anos, 38 mil mulheres descobrem da maneira mais difícil que correm risco. Wendy Watson é uma delas. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Ela morreu de câncer de mama. Tinha 44 anos. A mãe dela teve câncer nas duas mamas e morreu. Ela morreu de câncer de ovário. Então fui ao médico depois que ela morreu e perguntei, o câncer pode ser hereditário? Ele respondeu, não seja boba, o câncer de mama não é hereditário. Mas quando Wendy pesquisou o histórico da família, ela descobriu evidências assustadoras de que o câncer tinha passado de geração a geração. 9 em cada 10 mulheres na sua família tinham desenvolvido câncer de mama. Eu pensei, não quero passar o resto da minha vida preocupada, imaginando quando vou ter o meu. E cheguei à conclusão de que a melhor coisa que eu podia fazer era eliminar o risco. O mais rápido possível, quer dizer, eliminar antes de desenvolver a doença. Depois que o câncer se instala na mama, a única maneira de evitar que ele se espalhe é pela remoção da mama. Aos 35 anos, Wendy Watson se submeteu a uma mastectomia dupla por precaução. O que eu fiz não serve para todo mundo, mas sem dúvida foi o certo para mim. Com certeza. E fiz isso depois de abrir os meus olhos e de investigar por minha conta. E fiquei satisfeita com o que eu tinha feito. Eu teria que voltar depois de 6 meses e fazer uma cirurgia de reconstrução. Não fui porque não consegui decidir de que tamanho ela seria. E 10 anos depois, não tenho ideia do tamanho que teria agora. E nem vou pensar nisso. Wendy fez a operação sem saber se de fato tinha câncer hereditário. De qualquer forma, a evidência era apenas circunstancial. A promessa da ciência genética é acabar com as suposições nos diagnósticos das doenças. E essa é a esperança de Becky, filha de Wendy. Mas isso depende de encontrar a causa genética do câncer de mama. O nosso destino genético é determinado no momento da concepção. Na fusão do óvulo com o esperma, a primeira célula tem um núcleo contendo 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai. Complementando cada cromossomo, firmemente envolto em um feixe, está o nosso DNA, o código da vida. O código do DNA é feito de 2 sequências de bases nitrogenadas ajustadas, combinadas e entrelaçadas na famosa estrutura da dupla hélice. Cada uma das 4 bases faz par com outra base e sempre nos mesmos pares, A com T e C com G. Essas bases, então, se transformam em feixes, dezenas de milhares por vez. Esses feixes são os nossos genes. É o molde da atividade genética que constrói todas as diferentes células do nosso corpo. Mas o que nos diferencia uns dos outros são os genes que herdamos dos nossos pais. E isso é, com certeza, um jogo de sorte. Quando um casal tem um filho, metade dos genes da mãe e metade dos genes do pai se misturam para formar um novo ser. Todos nós queremos que os nossos filhos herdem uma boa combinação de genes. Sempre que concebemos um filho, os genes se misturam em uma combinação nova e diferente. A razão dos nossos filhos se parecerem conosco é a origem das informações genéticas, mas não há meios de saber como será cada nova geração. Para a maioria, podem ser coisas como a nossa altura, ter ou não uma boa visão, aptidão para matemática e assim por diante. Mas, de vez em quando, a natureza comete um erro. E a criança herda de seus pais alguma coisa que, no geral, é mais grave. O problema é, com dezenas de milhares de genes no corpo humano, como encontrar aquele que deu errado.
Em Salt Lake City, no estado de Utah, os cientistas superaram essa dificuldade. A grande vantagem deles está na população que o cerca. Salt Lake City é o berço da Igreja dos Mormons. Os Mormons que se estabeleceram nesta região há 130 anos acreditam que seus ancestrais também podem tornar-se Mormons. Como a alma de cada ancestral pode ser batizada depois da morte, os mortos têm que ser cuidadosamente identificados. Cada família de Mormon tem os antecedentes da sua genealogia aqui na Biblioteca da História Familiar, a maior do gênero em todo o mundo. A comunidade é tradicionalmente unida e eles se casam entre si, frequentemente constituindo famílias grandes. Para a genética, isso é potencialmente uma mina de ouro de informações que podem ser usadas para localizar distúrbios genéticos. A doutora Dana Shattuck participou da pesquisa do câncer de mama. Então, a noção de que existe um único gene responsável pela hereditariedade do câncer de mama e de ovário vem do fato de que há famílias em que existem núcleos genéticos da doença. Esse é um exemplo de genealogia em Utah, onde uma doença vem se repetindo em várias gerações. E podemos ver aqui que o avô foi afetado, nesse caso com câncer de próstata. E todos os afetados aqui são homens. Os quadrados pretos são as pessoas afetadas. E conforme examinamos esse quadro, vemos que os quadrados pretos, as pessoas afetadas, têm o cromossomo verde. E então procuramos pelos menores pedaços do cromossomo verde de cada indivíduo afetado. E é assim que sabemos por onde começar a procurar pelo gene. Foi assim que eles localizaram o gene do câncer de mama. Com uma quantidade pequena de cromossomo para localizar, eles compararam aquele pedaço com a mesma quantidade do resto da população. Eles encontraram uma mutação, uma área em que o gene afetado é de suma importância, porque atua como inibidor do câncer. Mas a mutação torna-o totalmente incapaz, permitindo ao câncer crescer sem ser percebido. A mutação foi chamada de BRCA1, câncer de mama gene 1, visto aqui como uma falha isolada em um gene ao longo de quase 8.000 letras. É um G quando deveria ser um T. Descobrir o BRCA1 foi um grande marco na medicina preventiva. Graças a isso, foi possível realizar o primeiro exame de gene cancerígeno do mundo. Hoje, o Myriad processa mais de 100 de exames de BRCA1 por dia. Cada exame está potencialmente salvando uma vida. O poder dos exames genéticos não é apenas mostrar quais genes estão envolvidos, mas poder dizer às pessoas de uma mesma família se elas correm um risco específico. Esse é o poder de um exame genético e são essas pessoas que recebem intervenções, o que evita um problema que de outra forma aconteceria. A medicina preventiva é isso, acessar o risco e tomar as medidas para reduzir o risco de futuras doenças. O BRCA1 é agora considerado o grande vilão em cerca de 10% de todos os casos de câncer de mama. Ter o gene aumenta as chances de desenvolver o câncer de mama de 5% a 85%. Para muitas mulheres adultas, os exames de genes como o BRCA1 são uma medida de precaução. 2 anos depois da operação, Wendy Watson teve a chance de descobrir se tinha o BRCA1. O teste deu positivo. Esta é a sua emissora favorita tocando músicas de hoje e de ontem, e essa é Beck com uma mensagem especial. Para o Wendy, isso agora não faz diferença, mas certamente afeta a sua filha. Para alguém que precisa de ajuda, não é, Beck? Cada centavo que arrecadamos é para ajudar alguém a conseguir realizar um exame de suma importância. Beck sabe que tem 50% de chance de ter herdado o gene BRCA1. Então, aos patrocinadores e todos aqueles que puderem ajudar. Eu só tenho 21 anos e o exame genético está disponível desde que eu tinha 18. E eu vou fazê-lo sempre. Mas o câncer de mama na nossa família, ele não se manifesta antes dos 35 anos, mas por volta dos 40 anos. Então, eu acho que não preciso me preocupar muito com isso ainda. Por isso, eu peço que desperte o seu coração e participe com a gente desta campanha. No momento, a única medida preventiva para mim é fazer mastectomia dupla. Mas em 10 ou 15 anos, quem sabe o que terá sido descoberto? Eu tenho muita esperança de que eles terão descoberto alguma coisa. Caso não tenham, então a mastectomia dupla será uma opção.
Na pesquisa da Discovery, a grande maioria das pessoas em todos os países concordou que faria exames se houvesse histórico de doença genética na família. Se alguém na minha família tivesse sido diagnosticado com algum problema que pudesse ser genético por algum tipo de exame genético, e se fosse alguma coisa que eu tivesse certeza que tratando cedo pudesse ajudar numa recuperação mais imediata, eu seria 100% a favor, 150%. Se pudermos encontrar a cura através de tratamentos nos primeiros estágios, com certeza eu faria isso, sim. Os exames de gene parecem ser a grande esperança da medicina preventiva. Mas, por enquanto, isso só é possível nos exames de um único gene, o BRCA1. E esse simples exame levou 6 anos para ser desenvolvido. Sabe-se agora que a maior parte de doenças como ataque cardíaco, Alzheimer, a maioria dos tipos de câncer e a diabetes envolvem uma gama complexa de genes. Por enquanto, ninguém sabe quantos. E ninguém sabe o que a maioria dos genes faz. O professor Steve Jones acha que precisamos encarar a realidade. Hoje em dia, existe uma ideia detestável daquilo que foi sequenciado de que o gene talvez seja muito mais complicado do que de fato nós pensamos. Talvez cada gene não esteja apenas produzindo uma proteína e fazendo o seu trabalho. Talvez cada um esteja fazendo uma dúzia de trabalhos diferentes. Cada um dos chamados genes possa ser uma caixa preta, com dezenas de pequenas unidades dentro, que são isolados, unidos e organizados de um modo que nós não entendemos. Em meados dos anos 90, os cientistas perceberam que a compreensão das doenças genéticas complexas significava o conhecimento de cada gene do corpo humano. Mas eles tinham que descobri-las primeiro. Imagine todo o DNA do nosso corpo estendido numa estrada. Numa viagem de 1.500 quilômetros, nós passaríamos a cada passo por 50 letras ou bases. E assim como a verdadeira paisagem, muito dessa paisagem de DNA pareceria igual. Monótona. Inativa. Uma vasta quantidade de letras repetidas, muitas delas aparentemente sem fazer nada. Estima-se que apenas 3% de DNA são parte de um gene funcional. Mas existem áreas que fazem alguma coisa. São os genes que efetivamente produzem as proteínas. O que o resto faz, ninguém sabe. Aparentemente, muitos deles são inúteis, abandonados pelo nosso passado evolutivo. Com certeza, muita coisa inútil. Mas o que eu quero enfatizar é que é muito importante obter a sequência, conseguir a ordem das letras do entulho e, assim, entender o conjunto. Bom, esses 3 milhões de letras parecem muito, mas na verdade não é tanto assim em termos de computação. Com uma pequena compressão, podemos passar para um único CD-ROM. Na verdade, podemos ter um CD-ROM com todas as instruções para fazer um ser humano. O ganhador do Prêmio Nobel, professor John Silston, supervisionou o projeto Genoma Humano, talvez a mais extensa pesquisa científica de todos os tempos. A um custo de 3 bilhões de dólares, atraiu cientistas de 18 países em todo o mundo. O seu objetivo, encontrar e registrar cada gene do corpo humano. Pegando amostras de DNA da população em geral, eles procuraram áreas habituais de atividade, os genes comuns a todos nós. Cada um deles foi então desenhado num mapa. Este é o genoma humano. Depois de 10 anos, eles agora sabem onde quase todos os nossos 35 mil genes estão localizados. Mas a verdadeira missão mal começou. O que fizemos com a sequência humana foi ler o livro. Nós lemos os caracteres das letras nas páginas, certo? Nós apenas começamos a presumir quais são as letras que realmente significam alguma coisa. Trabalhando no projeto do genoma humano, os laboratórios genéticos de todo o mundo estão correndo para classificar as combinações de gene que nos torna predispostos à maior parte das doenças. A obesidade é um dos maiores problemas nos Estados Unidos. Estima-se que 1/3 da população do país é obesa. É uma das maiores preocupações em matéria de saúde, porque uma das consequências da obesidade é a diabetes, a 6ª maior causa de morte nos Estados Unidos.
Mas enquanto as empresas de genética estão procurando pelo gene da obesidade, nem todos estão convencidos de que apenas os genes possam ter a resposta para todas as dúvidas. Quase todas as pessoas que estão assistindo esse programa vão morrer de alguma doença genética. E com isso, estou apenas falando de coisas como diabetes, câncer, doenças cardíacas, todos os grandes vilões. E quase todos têm um componente forte de hereditariedade. Mas em todos esses grandes vilões do mundo moderno, o meio ambiente tem muita influência. Por exemplo, se você tem uma tendência familiar para o diabetes, como muitos a têm, o tratamento preferencial não é fazer a terapia genética, mas parar de comer doces, parar de comer gordura. Comprimam a barriga, balancem os braços. Quadris encaixados e para baixo. A Filadélfia tem uma das maiores taxas de obesidade dos Estados Unidos, mas é também o lugar de uma grande campanha de combate à obesidade e à diabetes. Balancem os braços. Gwen Foster é a rainha da saúde na cidade, responsável por colocar os trabalhadores da cidade em forma. Para aqueles que, como Gwen, estão na linha de frente, a promessa de um exame de gene no futuro não ajuda muito agora. Tenho receio de que, se alguém é identificado com uma doença genética específica, vai pensar que não há esperança e vai ficar esperando que a ciência médica venha com uma pílula para cura, o que não é provável acontecer tão cedo. E a outra coisa, sim, essas pessoas vão achar que se um código genético não é revelado num exame, elas são imunes. Genes com defeito, eu digo sempre, podem servir de munição. Mas o estilo de vida aciona o gatilho. 1, 2, 3, 4. Enquanto cuidam dos seus estilos de vida na Filadélfia, alguns cientistas acreditam que a genética ainda pode ser a solução para prevenir doenças complexas como a diabetes. Mas primeiro terá de haver uma outra fase na revolução genética. Algo como a obesidade é uma coisa muito complexa. Talvez um gene represente 5 ou 10% de todo o problema. Empresas como a Myriad estão tentando descobrir e comercializar uma por vez. É o seu tipo de negócio, mas isso mostra uma pequena parte do todo. Não é possível entender tudo. Craig Venter, um pioneiro do projeto do genoma humano, acredita que a ciência genética começou a se tornar individual. Fisicamente, todos nós somos diferentes uns dos outros. Pelo menos uma letra dentre as aproximadamente 1.200 do código genético é diferente. É claro que algumas vezes essas diferenças levam a algumas características físicas diferentes e também levam a algumas reações diferentes ao meio ambiente. O grande problema da medicina moderna é que ela soma tudo isso e faz uma média. O sonho de Venter é nos oferecer nosso próprio genoma por apenas $1.000. Somente isso, ele acredita, poderá nos ajudar efetivamente a moldar os nossos cuidados com a saúde e o estilo de vida aos genes que possuímos individualmente. Na sua visão de futuro, cada criança vai sair da maternidade com o seu DNA gravado em um CD. Quando se tornar um adulto, poderá ver todos os seus riscos genéticos. O problema é que os outros também vão querer ver. Uma das maiores questões que surgem da informação genética é sobre o seguro de saúde e de vida no futuro. Imaginem um mundo daqui a alguns anos, onde poderemos ver todo o nosso DNA sempre que precisarmos. Até lá, os cientistas terão finalmente concluído o que cada mutação de gene significa de fato no corpo humano. Quem é que gosta da gente hoje? Ninguém. A companhia de seguro de Sam quer saber se ele tem uma mutação específica que poderia deixá-lo mais propenso a um câncer de pulmão. Nós achamos que um gene assim é relevante para você devido ao seu histórico de ex-fumante. Ah, tá, lá vamos nós. Precisamos lidar com questões sérias, questões como a privacidade dessa informação, quem tem acesso a ela. Temos que lidar com o risco dos empregadores, dos governos, das companhias de seguro que abusariam ou fariam mau uso da informação. Vem cá, deixa eu dar uma olhada. Se você souber que um gene vai provocar um câncer quando você estiver com 35 anos, ou se você tem uma companhia de seguro, você vai querer usar essa informação. E se você é um empregador, provavelmente não vai querer contratar essa pessoa. Você tem um gene. Olha. Em todo o mundo, no século XXI, a próxima geração vai exigir o seu direito à privacidade, a privacidade genética. O seu direito a não ter uma informação pessoal, seja qual for, usada
como forma de discriminação, mau uso ou abuso contra si mesmo. Sabe de uma coisa? Eu não acredito. Ontem eu era saudável e tinha seguro. E hoje eu sou saudável e não tenho mais. Olha só. Essa é uma previsão de um futuro possível. Em todo o mundo, as regras variam muito acerca do uso ou não das informações genéticas para fins de seguro. Hoje, na Inglaterra, as companhias não podem usá-las para determinar o seguro de vida por causa de um acordo de moratória. Estamos caminhando firmemente a um ponto em que há mais exames disponíveis e mais pessoas que os fazem. Sim, e os seguros, cedo ou tarde, quando chegarmos a essa situação, vão ter de ter acesso a alguma informação, mesmo que não possam avaliar as pessoas, mas apenas para saber quais são os custos para proteger os outros segurados e os seus acionistas contra um possível impacto financeiro. A maior parte das seguradoras na Inglaterra reluta em ser a primeira a pedir o acesso por causa da preocupação do público sobre as informações genéticas. Eu acho que as pessoas estão verdadeiramente assustadas com esse tipo de informação. Poderia ser usada para os mais diferentes fins, não apenas para o seguro, e nós temos que respeitar isso. Assim como a discriminação, há uma questão mais profunda. Uma informação crucial sobre você, na verdade, pode pertencer a outras pessoas. Eu acho que o público ficaria surpreso se soubesse que cada vez que um cientista, uma instituição científica ou um estudo da ciência humana localiza um gene, imediatamente o licenciam. Eles o declaram como propriedade intelectual. Empresas genéticas como a Myriad conseguiram patentear não apenas os exames que fazem, mas a própria informação. Por isso, o gene BRCA1, por exemplo, pertence a ela. Muitos geneticistas estão preocupados com a ideia de patentear os genes humanos. Eu também estou preocupado, porque ninguém inventou o gene humano, eles apenas o descobriram. Não podemos patentear os genes, ninguém é dono deles. Isso é um absurdo. O câncer de mama é comum na minha família. A minha mãe. As minhas irmãs. Mas eu descobri que isso pode ser evitado. Pelos exames posso saber se corro risco. A Myriad agora está fazendo uma campanha publicitária para a maior conscientização das mulheres sobre os riscos do câncer de mama. Mas muitos veem nisso motivos menos altruísticos. Em primeiro lugar, precisamos entender que isso diz respeito tanto à ciência quanto ao dinheiro. Cada exame de BRCA1 da Myriad custa $1.400. Mas esses exames custam milhões para serem desenvolvidos. Sempre tem algum tipo de crítica que as pessoas fazem quando fatores comerciais estão envolvidos. É importante entender que esses exames são muito caros hoje em dia. Novas tecnologias poderão surgir e baratear os custos e torná-los acessíveis a um grande número de pessoas. Uma patente é dada, não definitivamente, mas por um prazo limitado para permitir que alguém que tenha colocado dinheiro e energia no desenvolvimento de um determinado teste ou de um determinado remédio possa receber algum lucro e assim encorajá-lo a correr o risco. Porque se eu disser, você faz a pesquisa e ela será de domínio público, por que você se interessaria? A possibilidade de uma empresa financiar essas pesquisas é uma coisa muito boa, porque essa empresa está recebendo incentivos para criar serviços, para criar produtos que irão beneficiar a humanidade. Se não for para beneficiar a humanidade, ninguém vai querer pagar por eles e as companhias de seguro não vão indenizá-los e as pessoas não irão usá-los. O que impulsiona a ciência genética hoje é a prevenção das doenças. Isso significa olhar para os nossos genes e determinar o que eles farão por nós durante o curso de nossa vida. Ter o poder de tomar decisões que podem afetar as nossas chances de sobrevivência. Mas o fundamental na medicina preventiva é evitar que os genes defeituosos permaneçam em nosso corpo. E a única maneira de fazer isso é interceptá-los antes do nascimento. Vou levar você até a sala de exames. Vamos começar com ultrassons, tá bem? Tá bem. Gwen Berkowitz está fazendo tratamento de fertilidade, mas não porque ela é estéril. Ela e o marido Jeff estão usando um método pioneiro chamado diagnóstico genético pré-implantação. Eles têm esperança de que esse método lhes traga uma criança capaz de sobreviver mais do que algumas semanas. Jeff e Gwen não sabiam que ambos tinham algum tipo de problema genético. Até que isso custou a vida de uma filha há 2 anos. Eles vieram à praia para realizar uma cerimônia simples em memória da filha Logan Page.
Logan nasceu com um problema congênito chamado distrofia miotônica. Eu não ouvi ela chorando. Eu só ouvi um pequeno choramingo, foi só isso. E eles a trouxeram para mim e depois de alguns minutos colocaram no meu peito só por um segundo. E daí eu disse, ela é tão linda, tão meiga. Eu não sabia de nada dos tubos e eu pensei que ela é minha filha. E eu vou levá-la lá para casa dentro de poucos dias. Depois que ela foi levada para a unidade neonatal de tratamento intensivo, me levaram até lá e me deixaram. Parecia que havia algum problema, porque ela não conseguia respirar sozinha. Logan nunca respirou sem ajuda. Ela sobreviveu apenas 5 semanas. Os genes de Logan foram herdados dos pais. Mas o gene da distrofia miotônica ela herdou de Gwen. O gene afetado é responsável pelo controle muscular. E deu errado desse jeito. Além da estrutura normal das bases ou letras, ele tem um fator em comum. Uma série regular de repetições. CTG, CTG, CTG. Todo mundo tem um número exato desse tripé. 3 repetições de nucleotídeos. Jeff tem 7 deles em um dos cromossomos. Em outro cromossomo ele tem 16. E isso é perfeitamente normal. Mas do lado de Gwen, ela tem 225 desses tripés de CTG. E isso é demais. E traz alguns sintomas da distrofia miotônica. Eu reparei que é como abrir potes. Olha só, dá pra mostrar com a minha mão. Se eu apertar bem por uns 4 ou 5 segundos e depois tentar abrir, é o mais rápido que eu consigo. Então... Quando as 225 bases repetidas de Gwen passaram para Logan, uma nova mutação aconteceu e ela herdou 1.500. A falta de controle muscular no corpo de Logan era tão grave que foi fatal. Para Gwen e Jeff existe uma chance de 50% de que uma outra criança possa herdar o gene defeituoso de Gwen. As probabilidades não são boas. Como já tiveram uma filha afetada, as chances de que tenham outra aumentaram. É uma loteria. E a gente certamente está correndo um risco. A gente não sabe como o dado vai cair, a gente não sabe com que cartas vai jogar. Então temos que trapacear. Isso significa usar o diagnóstico genético pré-implantação. Em simples palavras, isso permite ao Dr. Hills trapacear no jogo de carta genético. Se cada jogada é um embrião, antes que eles comecem o jogo, o Dr. Hills pode analisar e ver se há algum gene mutante. Somente quando tiver certeza de que está tudo certo, ele deixará os Berkovitz jogarem. Gwen e Jeff concluíram que a única chance de ter um filho saudável é através desse método. 17 óvulos de Gwen foram retirados. Um único esperma é injetado por óvulo e são deixados para que cresçam. Depois de 3 dias, 11 óvulos tinham desenvolvido embriões. Cada embrião é um conjunto de 8 células e uma delas será removida. A célula removida será examinada para saber se tem o gene da distrofia miotônica. No dia seguinte, todas as biópsias chegam a Detroit, ao centro de testes genéticos dirigido pelo Dr. Hills. Para saber quais são os embriões afetados, eles contam o número de bases repetidas que foram herdadas dos pais. Depois de 8 horas de testes e análises, o Dr. Hills tem os resultados que Gwen e Jeff esperaram uma semana para receber. Acabamos de receber os resultados e temos ótimas notícias. Temos os resultados de 10 das 11 amostras. E das 10, 5 delas não têm distrofia miotônica. No dia seguinte, Gwen e Jeff são chamados na clínica para o estágio final do processo, a reimplantação dos óvulos saudáveis. Dos 5 sem a distrofia miotônica, 2 serão implantados.
Os outros 3 serão congelados para o caso da transferência não dar certo. Os 5 embriões que deram positivo serão descartados. Parece a única coisa lógica a fazer, porque com certeza eles têm a distrofia miotônica, apesar de ainda provocar discussões sobre ética em muitas pessoas. Para mim é assassinato. É como se eles tivessem uma doença porque Deus assim desejou. O que estamos fazendo é ajudá-los a começar a gravidez com uma criança saudável. Não acredito que isso signifique problemas éticos, mas vou dizer, todas as pessoas que vemos andando nas ruas têm uma atitude visceral, íntima a respeito da reprodução. E quando misturamos reprodução com a genética, todo mundo tem uma opinião. Em nossa pesquisa, houve discordância quanto ao direito de descartar os embriões com doenças hereditárias. Os norte-americanos foram os menos dispostos, com apenas 2 em cada 5 pessoas a favor, enquanto o dobro dos turcos acha que sim. Wynne e Jeff receberam cartas contra a decisão de retirar os embriões danificados. Sabe, algumas das cartas que recebemos não chegam a nos comparar com os nazistas, mas insinuaram isso. A gente não quer um bebê com cabelos loiros e olhos azuis, ou, sei lá, uma menina especificamente, ou um menino especificamente. A gente só quer um bebê saudável. Isso é tudo que a gente quer, só isso. Agora, do ponto de vista da família e de uma criança saudável e feliz, acho que é uma evolução maravilhosa. Eu não consigo entender como alguém com algum traço de bondade possa ser contra isso. Todo mundo tem direito a ter um filho nesse mundo, certo? Não é nada... Há muitas pessoas que não podem ter filhos. Há pessoas que são estéreis, há pessoas que, por um motivo ou outro, não podem ter os próprios filhos. Eles podem adotar. Em todos os 8 países, a maioria considerou a possibilidade de não ter filhos se houvesse risco de doenças hereditárias graves. Na Inglaterra, mais de 4 entre 5 ficariam sem filhos. Mais e mais pessoas estão fazendo exames genéticos para evitar transmitir genes potencialmente mortais para os filhos. E isso tende a crescer mais conforme a tecnologia avança. Mas para algumas pessoas, apenas fazer exames médicos não é suficiente. Elas necessitam mais do que evitar. Elas precisam de cura. A família Nash passou da tecnologia dos exames genéticos para o que eles acham que seria sensato fazer em seguida. Usando o diagnóstico genético pré-implantação, eles conceberam uma criança que não só é saudável, como salvou a vida da irmã mais velha. Molly nasceu com uma doença rara, a anemia de Fanconi, o que significou que ela não podia criar a sua própria medula óssea, um distúrbio que levaria à leucemia e à morte quase certa. Disseram que a medula óssea começaria a falhar por volta dos 3 anos. E se não fizesse transplante, com 7 anos ela morreria. E isso aconteceu com Molly. Isso é uma coisa que ela sempre escutou, ela acompanhou. No dia que ela fez 3 anos... a vida começou a se desintegrar. Para salvar Molly, a única solução era o transplante de medula óssea. Mas para dar certo, teria que ser geneticamente compatível. Com doadores sem parentesco, a taxa de sucesso é de menos de 20%, se conseguir achar um compatível. Também disseram que havia o transplante entre irmãos, um transplante em família, e que o sucesso nesse caso é de 80%. A única condição era que tinha que haver um irmão. A coisa mais próxima de um irmão que a Molly tinha era o cachorro dela. E a possibilidade de termos outra criança com Fanconi era 1 em 4. Então, Lisa ouviu falar do diagnóstico genético pré-implantação e foi procurar um dos muitos especialistas, o Dr. Charles Strom, em Chicago. Então eu disse a ele, me diga uma coisa. Se o senhor puder me dizer se o bebê tem Fanconi ou não, por que não me diz... se ele pode, de fato, ser o doador? E ele disse... eu não sei se poderia. Eu nunca pensei nisso. Para mim, isso foi surpreendente e eu percebi imediatamente, quando ouvi essa proposta, que isso iria revolucionar o tratamento das doenças genéticas e iria revolucionar os cuidados com as crianças com doenças genéticas crônicas. De 30 embriões, apenas 5 tinham a composição genética certa. Em 4 tentativas de gravidez, o último embrião produziu Adão. Sua medula óssea combinava perfeitamente com a de Molly, já quase inviável para o transplante de tão doente. E aqui está o irmão que a Molly estava esperando. E aqui está o meu bebê lindo e saudável. E é essa coisa tão pequenininha aqui...
que vai salvar a vida da Molly. Hoje, as duas crianças estão bem e ansiosas para levar uma vida normal e saudável. Acho que tivemos muita sorte, porque pudemos contar com a ajuda da tecnologia e isso foi importante. Quando perguntadas sobre situações como essa enfrentada pela família Nash, a maior parte das pessoas da nossa pesquisa acha que os pais deveriam ter a permissão de selecionar um embrião para curar um irmão. Surpreendentemente, mesmo num país católico como o Brasil, 9 entre 10 pessoas acham que os pais devem ter esse direito. Mas nem todos estão felizes com o precedente que os Nash abriram. Esta foi a primeira vez que uma criança foi seletivamente concebida com outro propósito, senão o de melhorar a sua própria saúde. Agora voltamos à concepção da biologia. Não seria irresponsabilidade dos pais não escolher o que é melhor para a criança, mas é bom que fique claro que isso muda para sempre a ligação entre as crianças e os pais. O pai se torna um arquiteto. As pessoas têm filhos por vários motivos. Têm filhos para salvar o casamento, têm filhos por causa dos impostos e têm filhos acidentalmente, na verdade. A maioria das crianças é concebida acidentalmente. E com certeza eu acho que o propósito de salvar a vida de um irmão mais velho é a melhor razão possível. Mas seria esse o primeiro passo para projetar bebês? Oi, Joe. Sam? Muitos cientistas acreditam que dentro de poucos anos nós teremos um registro do nosso genoma pessoal. E um dos usos mais eficientes dessa tecnologia será para casais como Joe e Sam, que querem ter filhos. Nessa visão moderna de futuro, eles estão prestes a selecionar os genes que querem transmitir. Em resumo, projetar o seu próprio filho. Muito bem. Em primeiro lugar, menino ou menina? Menino. Menininho, por favor. Assim que começarmos a entender o que os genes dizem de nós, nós vamos querer fazer as opções acerca dos nossos filhos. O professor Greg Stock escreve sobre genética humana na Universidade da Califórnia e vê a possibilidade de projetar bebês se tornar real dentro das próximas gerações. Acho que a habilidade para projetar as características pessoais está bem próxima. Talvez não mais do que uma década ou um pouco mais. Primeiro serão as pessoas muito ricas, que vão querer ter certeza de que não terão filhos sofrendo de várias doenças genéticas. Eu já contei sobre o histórico daquela doença na família dele. Você pode resolver isso para mim, por favor? E depois, lentamente, serão as menos vulneráveis. Por exemplo, como uma grave depressão ou alguma coisa do tipo. E depois, para escolher a personalidade e o temperamento. Quais são os pais que não gostariam de poder programar tudo o que pudessem para ter filhos perfeitos? Muito bem. Vamos começar pelos olhos. Eu gostaria que fossem iguais aos meus. Quer dizer, só a cor, porque, sabe, eu tenho miopia. Tudo bem, vai ser com 20 graus. Isso já é padrão. O problema é que toda essa tecnologia, esse difícil caminho para usar o gene, conduz a um novo movimento eugênico, porém um movimento amigável. Você não quer um bebê saudável. Você não quer ter a possibilidade de fazer previsões e planejar os princípios da vida para poder viver melhor, para o seu filho viver melhor? Aí está. Podem escolher à vontade. Mas o que eu estou sugerindo poderia ser ainda mais devastador do que os eugênicos de Hitler, mesmo que as intenções e a motivação sejam nobres. Porque o que aconteceria numa análise final é que a vida se resumiria à engenharia, onde os nossos filhos seriam a experiência mais moderna de compra numa sociedade pós-moderna. Gostariam de vê-lo? Sim, nós gostaríamos. Muito bem. Isso é apenas uma pequena amostra de como o bebê vai ser após o nascimento. Olha só para ele. Ninguém sabe se essa visão vai se tornar real algum dia, ou em quanto tempo. Mas é essa visão que a maior parte de nós gostaria de ter? A ideia de bebês projetados é universalmente impopular. Mesmo na Turquia, onde encontramos o nível mais alto de aceitação, menos da metade é a favor. Os seres humanos sempre lutaram para melhorar, até aí tudo bem. Mas quando se trata de manipular o DNA para projetar os bebês, para mim a resposta é não. Entre 80% a 90% dos pesquisados acreditam que a tecnologia do gene só deveria ser usada para tratamentos médicos.
Acho que tem uma diferença muito grande entre um bebê loiro e saudável e outro que vai viver numa incubadeira sem poder ver a luz do sol durante todo o resto de sua vida. Acho que quando se trata de escolher o destino dos nossos filhos, as pessoas e as leis logo irão perceber o que é aceitável e o que não é. Está fazendo 50 anos que o código do DNA foi decifrado. Nesse tempo, muitas vidas foram transformadas pela ciência genética. Mas a promessa de uma vida mais longa e mais saudável para todos ainda parece um longo caminho a percorrer. E os avanços trouxeram mais dúvidas do que respostas. Será que superaremos os desafios tecnológicos? Será que resolveremos os dilemas éticos? Acima de tudo, saberemos lidar com as nossas próprias expectativas? Existe agora toda uma realidade que já esteve à nossa frente e sobre a qual temos que tomar decisões. Vamos tomar boas decisões, mas vamos tomar decisões erradas também. Vai ser exatamente igual a todas as outras coisas e não vai nos levar para um mundo perfeito, onde não existem problemas, mas não vai nos deixar nos levar para a destruição. Nós percorremos um longo caminho na genética nos últimos 50 anos. Há 50 anos teria sido completamente inconcebível imaginar que em meio século nós teríamos sequenciado o genoma humano. E nós o fizemos. Mas na ciência nunca sabemos até onde já chegamos. Estamos sempre olhando para o horizonte e quanto mais avançamos, mais ele se distancia. Qual o nome? Adão. Versão brasileira Vox Mundi.